E aí, gurizadinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está aqui então para dar continuidade nas nossas aulas de História Geral. Já estudamos sobre a pré-história, o Egito, a Mesopotâmia, e hoje a gente está aqui para estudar sobre a Grécia, que é um assunto que particularmente me toca bastante, porque eu sempre gostei muito do assunto. Eu cresci vendo Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro livro que eu li na minha vida foi Percy Jackson e os Olimpianos, e um dos jogos que eu mais gosto é God of War, que todos têm uma coisa em comum, são ambientados na Grécia ou tem a ver com a mitologia grega, o que é demais pra mim, porque eu adoro o assunto mesmo. Eu espero que vocês consigam compreender a videoaula de hoje, espero que, mais do que se vocês gostem, vai ser um formato um pouquinho diferente do que vinha sendo. Então se vocês gostarem, beleza, se vocês entenderem, melhor ainda, se vocês gostarem e entenderem, eu vou ficar muito feliz. Se não, a gente vai continuando, a gente continua então se adaptando aí até conseguir agradar todos vocês, beleza, gente? Sem mais delongas, então, vamos aprender hoje sobre a formação e a geografia da Grécia Antiga. A Grécia ela não se formou exatamente como a Grécia que a gente conhece. Na verdade, foram povos nômades, assim como os povos anteriores que a gente estudou, que vieram a se colocar, se fixar naquela localidade que ficava ao sudeste da Europa, tá bom? Isso foi mais ou menos 4.000 anos atrás, digamos assim, 2.000 anos antes de Cristo. Existiam pessoas que já viviam naquela região. Na verdade, os primeiros relatos de povos que viviam ali são de mais ou menos 70.000 anos, mas esses povos que vieram a ser a Grécia, essas pessoas que vieram a ser a Grécia que a gente conhece, estavam ali então a partir de 2.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Eles estavam numa região que era muito montanhosa. Por ser muito montanhosa, ela era pouco fértil, porque tem poucos lugares para praticar agricultura. E como eles estavam cercados pelo mar Mediterrâneo, né, eles não tinham muitas opções a não ser plantar onde poderia ser plantado e pescar. Então a pesca era muito comum para os povos daquela região. Beleza? Nós vamos ter então 3 continentes. A gente pode dividir, né, o continente grego, o estado grego, né, o território grego em 3 partes, que é a Grécia continental, a Grécia asiática e a Grécia insular, que são as diversas ilhas que tem naquela região, tá bom? Eu separei aqui um mapinha para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos aqui, né, a Grécia asiática, do lado esquerdo aqui a Grécia continental, porque ficava ali na verdade esse território fica no continente europeu, e aqui embaixo nós vamos ter, por exemplo, a ilha de Creta, que é uma ilha muito conhecida, tá bom? E as diversas ilhas que tem ao redor do continente grego, né, do território grego, então, beleza, gente? Tá ok. Quando a gente fala sobre o povo grego, nós estamos falando de um povo extremamente diversificado. Por quê? Porque os povos gregos, na verdade, são vários. Imaginem como aquela família que se encontra no mesmo terreno e constroem diversas casas. Nós temos ali, então, a partir disso, diversas famílias que têm ali muitas coisas em comum. Eles vivem no mesmo território, eles falam a mesma língua, têm um antepassado em comum, mas se diziam povos diversificados, né? Não se denominavam como um povo só, como um povo egípcio, o povo grego, o povo mesopotâmico, não, né? Eles acreditavam que tinham o mesmo antepassado místico, né, que era o herói Heleno. Por isso eles se autodenominavam helenos. E a Grécia, eles não chamavam de Grécia, eles chamavam de Hélade, né? Ela vai ser conhecida como Grécia posteriormente, então. Mas apesar de terem esses costumes diversificados, né, eles também tinham muitas coisas em comum, assim como a religião e a língua. Eles falavam a mesma língua e acreditavam nos mesmos deuses. Esses deuses, então, que são aqueles que a gente conhece, né? Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Hera, Ares. Essa centena de deuses aí, então, que faz parte da mitologia grega, tá bom, gente? A história da Grécia ela vai se dividir em 5 partes, que são o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Cada um deles tem as suas características, tá bom? E a gente vai estudar eles agora um pouquinho sobre cada um separadamente. Começando então pelo período pré-homérico, que ele vai então de 2.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 1.100 anos antes de Cristo, antes da primeira diáspora grega. A gente vai estudar daqui a pouquinho o que são as diásporas, mas o que é importante desse período, a gente aprender sobre esse período. Primeiro, 4 povos que são os mais importantes, os que têm mais destaque na história grega, vão chegar nesse continente. Os primeiros são os aqueus ou micênicos, os eólios e os jônicos, tá bom? Eles vão chegar nesse território, vão se enraizar ali, tá bom? E principalmente os aqueus, eles vão
ter mais contato com o povo da ilha de Creta, que é aquela ilha que ficava lá ao sul da Grécia, tá bom? Como eu coloquei aqui para vocês, então, os aqueus entram em contato com o povo da ilha de Creta e os dominam, né? Então eles vão criar o que a gente vai conhecer como cultura cretomicênica, que é aquela cultura, aquele costume de construir diversos palácios, muralhas ao redor da cidade para proteger a cidade, tá bom? Então eles tinham esse costume. É na ilha de Creta, por exemplo, que a gente vai ter a lenda do Minotauro. O que é a lenda do Minotauro, né? O Minotauro é aquele cara, né? Aquele ser que tem chifres e, na verdade, ele é metade boi, metade touro, metade homem, né? E a mitologia diz justamente que o rei Minos, que era o rei de Creta, ele pediu uma bênção aos deuses, os deuses ofereceram essa bênção para ele, mas em troca ele teria que sacrificar um touro branco que os deuses enviaram para ele. Só que o rei, ele ficou maravilhado com aquele touro ali, então ele decidiu pegar o touro para ele não sacrificar. Para castigar o rei, então, os deuses fizeram com que a sua esposa se apaixonasse pelo touro, tivesse relações com o touro, e dessa relação nasceu o Minotauro, e ele foi jogado dentro de um labirinto. Nesse labirinto, então, ele ficava ali e devorava os homens que eram jogados lá dentro, até que Teseu, filho de Zeus, foi e matou o Minotauro. O que significava essa história? É justamente o sentimento que os cretenses tinham por terem sido conquistados pelos aqueus. E aí então, quando eles se libertam dessa escravidão, né, desse domínio dos aqueus, aí então é o que significa o fato de Teseu ter ido lá e matado o Minotauro. Então, nesse período aí, então, como eu falei, a gente vai ter o domínio dos cretenses sobre os demais povos. Os aqueus dominam o povo de Creta. E aí, então, cria a lenda do Minotauro, como eu já falei, tá bom? Não é esse Minotauro. Esse Minotauro aqui, que particularmente eu acho muito legal. Se não me engano, esse aqui é da história das Crônicas de Nárnia, tá bom? E a gente vai, então, chegar no fim do período pré-homérico, ali, cerca de 1100 anos antes de Cristo. Por quê? Porque nesse período é que vão chegar os povos, os dórios, né? O povo dórico, ou dórios, a gente pode chamar eles dessa maneira, que eram povos guerreiros. Eles vão começar a dominar os demais povos que viviam ali naquela região. E justamente por se sentirem amedrontados, diversas pessoas, diversas famílias vão começar a migrar desse território grego para outras localidades. É isso que a gente vai chamar da primeira diáspora grega. São duas diásporas, tá bom? Esses povos, como estava escrito ali, deram origem aos espartanos, mas agora com base na primeira diáspora grega, essas primeiras pessoas que vão migrar da Grécia vão ir basicamente para a Ásia Menor, um território ali perto da Mesopotâmia, e ali então eles começam a levar a cultura grega para outras localidades, tá bom? A segunda diáspora grega é o que vai ser maior em questão de migração. As pessoas elas vão começar a migrar para outras localidades, mais do que apenas na Ásia Menor. Como, por exemplo, o norte da África, ali no Egito, o leste europeu, onde hoje mais ou menos fica a Espanha, e mais importante do que isso, para um lugar que a gente vai chamar de Península Itálica, que é onde vai nascer uma cidadezinha um pouco famosa chamada Roma, sabe? E é justamente por isso que a gente acredita que a cultura romana e a cultura grega são tão parecidas. Para quem não sabe, a mitologia grega e a mitologia romana, né, essa religião era basicamente a mesma religião, eles cultuavam praticamente os mesmos deuses com nomes diferentes. E justamente a gente acredita que os colonos gregos daquela região foram os que formaram, né, o que a gente veio a conhecer como Roma depois disso. Tá bom, gente? Então a gente chega aí no ano 1100, no período homérico. Ele tem esse nome justamente por causa do escritor Homero, que vai escrever dois livros mais importantes, tá bom? Além de outros mais, que são a Ilíada e a Odisseia de Homero. Talvez vocês não conheçam por esse nome como Ilíada ou como Odisseia, mas talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a Guerra de Troia, ou já tenham assistido o filme Troia, que é um filme muito bom, de 2004, que mostra ali quando os povos gregos se juntaram para atacar e dominar a cidade de Troia, que era uma grande fortaleza com uma muralha impenetrável. É justamente essa história que vai trazer à tona aí a história do cavalo de Troia, por exemplo, né, como o nome já diz. A história nos conta que, por não terem conseguido vencer os troianos na guerra, os gregos fingiram que tinham ido embora, deixaram um cavalo como presente para os troianos. Dentro desse cavalo estavam diversos guerreiros gregos, e aí então, enquanto
quando os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade e estavam bêbados comemorando a sua vitória, os gregos então saem de dentro do cavalo, dominam Troia, né, e vencem a guerra de Troia. É isso que a história nos conta. A gente vai poder chamar esse período mais ou menos de Era da Escuridão da Grécia, justamente porque o período pré-homérico tem esse nome não só por causa das escritas de Homero, por serem de Homero, mas porque essas histórias a gente vai ter conhecimento só por causa das escritas dele, porque a gente tem uma carência muito grande de informação sobre isso, e é os escritos de Homero que nos ajudam então a entender um pouco mais sobre o que aconteceu nessa região, né, dentro desses mais ou menos 300 anos de história. Dentro desse período a gente vai ter o que a gente chama de gênios. O que são esses gênios, né, ou sociedade gentílica? Eram grupos de pessoas que se juntavam, viviam em sociedade, né, baseado no uso coletivo de recursos, como vinho, como trigo, e eles viviam sob a liderança do pater, né, o líder daqueles grupos. Só que o que acontece? Eles viviam ali repartindo os recursos, só que os recursos eram muito escassos. E apesar das trocas de especiarias, como vinho, como óleo, azeite, né, ajudassem nessa questão, os recursos continuavam sendo muito escassos. É o que vai fazer com que surja então a propriedade privada. O que vai ser? Né? Os mais velhos, que geralmente eram os pater, né, a gente vai ter isso muito comum na sociedade grega, que são as pessoas mais velhas sendo mais respeitadas, né? Eles vão começar a falar que a partir de agora, por causa dos recursos escassos, né, as coisas já não vão mais ser repartidas igualmente. Então eles tomam para si as terras dali, né, e começam então a dizer que aquelas terras eram deles, tá bom? E aí o que acontece? Os gênios, eles começam a se juntar cada vez mais, começa a acontecer uma união entre eles, e é o que vai fazer com que as primeiras cidades gregas elas começam a surgir. É justamente por isso que a gente vai ter a segunda diáspora grega, porque nós vamos ter uma pirâmide social nesse momento, que são quem, né? Os eupátridas, os georgóis e os tetas. Quem são essas pessoas, né? Os eupátridas são aqueles que tinham as terras para si e eram livres, e permitiam que as pessoas vivessem nas suas terras. Os georgóis eram pessoas que não possuíam terras, não possuíam, né, uma porção de terra para si, mas também eram livres. E os tetas eram aquelas pessoas que tinham a sua liberdade privada justamente por conta das suas dívidas. É isso que vai fazer com que as pessoas saiam daquele local, que era a Grécia naquele momento, e vão para outras localidades em busca de terras mais férteis e fazem com que a cultura grega comece a se expandir pelo mundo. A partir do ano 800 a.C., a gente vai chegar no período arcaico. O que acontece então? Os gênios começam então a se unir e eles começam a criar o que a gente vai chamar de polis, que são as cidades-estado gregas. Como eu falei para vocês, eles não se diziam gregos, né? Tanto é que as cidades eram autossuficientes. As principais cidades da Grécia antiga são Esparta e Atenas. Né? Esparta a gente conhece como os povos guerreiros, né? Descendentes dos dórios lá de trás, que dominaram, né, a Grécia naquele primeiro momento, quando chegaram lá em 1100 a.C. E Atenas a gente conhece por conta da sua cultura, né? Por exemplo, a democracia que foi criada ali, os filósofos que se diziam daquela cidade, né? E a cultura que eles trazem então, né? Principalmente da arquitetura, como o Partenon e o Teatro de Dionísio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Mas, mais do que isso, acontece um desenvolvimento marítimo dentro desses povos. Eles começam a perceber que, assim como, por exemplo, os cretenses que tinham um domínio marítimo anteriormente, eles podem ir buscar recursos e especiarias em outros locais do mundo, né? Então, a expansão marítima vai ser muito grande nesse momento. A gente chega então no período clássico, que é um dos mais conhecidos pelas pessoas que estudam a história da Grécia. Por quê? Nesse primeiro momento, então, a gente vai ter um destaque para a cultura de Atenas. Por quê? Né? Principalmente a arquitetura, como eu já falei, do Partenon e do Teatro Dionísio, a diversidade cultural, porque eles aceitavam as pessoas que vinham de fora para dentro da cidade. Eles não eram considerados cidadãos atenienses, mas eles traziam consigo culturas de outros locais e levavam a cultura de Atenas para esses locais de onde eles vinham. Mais do que isso, então, a gente vai ter aí a formação da democracia dentro de Atenas, e mais do que isso também. Atenas, ela é o berço da filosofia, onde ali então vai se encontrar pensadores que começam a criticar e começam a demonstrar a sua visão do mundo.
Exemplo, né, Aristóteles, Platão e Sócrates. Eu separei umas imagens aqui para vocês, como o Partenon, o Teatro de Dionísio e uma fotinho ali, né, uma fotinho não, né, uma imagem de Aristóteles para vocês. Nesse momento da história grega a gente vê diversas guerras, tanto as guerras médicas como a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas são aquelas batalhas feitas entre os povos gregos e os povos persas. É uma tentativa de ataque, de conquista dos povos persas em cima dos povos gregos, né? Dentro dessa guerra, então, é que vai surgir palavras como maratona, justamente por causa da Batalha de Maratona. Por causa dela também que a gente vai ficar conhecida ali a história dos 300 de Esparta, que a gente já contemplou no filme 300, por exemplo, e 300 A Ascensão do Império, que são filmes muito bons, né? E mais do que isso, né, a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Atenas e Esparta, que eram as principais polis da época, para descobrir quem que ia ser a regente dos povos inferiores daquela localidade ali. Então a gente vai estudar mais sobre elas na nossa terceira aula, que vai ser justamente apenas sobre as guerras gregas, mas é nesse período então que elas acontecem. Nós chegamos também então no último período da história grega, que é o período onelístico, que vai de 338 a.C. até 146 a.C. e por que ele acontece, né? Ele é marcado pelo domínio dos macedônios em cima dos demais povos gregos. Filipe II da Macedônia vai aproveitar que a Grécia ela vai estar então enfraquecida por conta das diversas batalhas que eles sofreram, tanto as batalhas contra os persas como as batalhas entre eles, né, entre Atenas e Esparta, com pessoas morrendo, com as cidades destruídas. Ele vai aproveitar para atacar e conquistar a Grécia para si. Talvez vocês não conheçam Filipe II da Macedônia, mas vocês conhecem um nome chamado Alexandre o Grande, que foi o rei da Grécia, que levou então o conhecimento grego para diversas localidades, porque ele era um conquistador. Ele vai conquistar o mundo e vai transformar a Grécia talvez no povo mais influente daquele momento. Vai chegar até o Egito, vai conquistar diversos territórios, né? Só que ele morre em 323, uma morte precoce, e o seu território, o território grego, ele é dividido então em 3 partes, justamente para os 3 generais de Alexandre o Grande, que são Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. Ptolomeu então vai ficar com o Egito, com a Fenícia e com a Palestina para si. Macedônia e a Grécia vão ficar para Cassandro, e Seleuco então vai ficar com a Pérsia, com a Mesopotâmia, basicamente ali com aquela área da Ásia Menor para si. Então, tanto é que a gente conhece na história do Egito a dinastia ptolomaica, vinda desse general então de Alexandre o Grande. Assim, esse período ele se encerra, e ele é o último período da história grega, justamente porque em 146 a.C. Roma ela conquista a Grécia e passa a ser então um grande império também. Estudando um pouquinho mais a fundo sobre a civilização grega, a gente consegue entender o porquê que ela influencia o nosso mundo hoje, né? Eram pessoas extremamente inteligentes que criaram, né, um império praticamente gigantesco. E se não um império anteriormente, diversas cidades onde surgiu a democracia que rege o nosso dia a dia, o nosso sistema político hoje, né? Palavras como Olimpíadas, economia, maratona, são todas palavras vindas desses povos. O que seria do mundo hoje sem a filosofia, sem esses pensadores que nos ensinaram a questionar as coisas lá atrás sobre a existência humana, sabe? São conhecimentos vindos por diversos anos, milhares de anos até a gente. Por isso que eu sou apaixonado por essa matéria. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido principalmente a videoaula de hoje. Eu espero que vocês possam vir a mim se tiverem alguma dúvida. Vocês sabem, e-mail, WhatsApp, ligação, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, para falar não só comigo, mas com qualquer outro professor. É isso que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem em paz e até mais, gurizada.